Sem demorar mais, queria convidar o apóstolo Luísio para vir aqui à frente, nos trazer a palavra de Deus dentro da série Segredos da Eternidade. O apóstolo Lamartine o convidou para estar aqui nesse dia e vai ser uma grande alegria para nós recebermos a palavra de Deus através da sua vida. Pode aplaudir ao Senhor e agradecer a Deus pela vida dele? Graças a Deus. Quando amigos falam da gente, a tendência é falarem excessivamente bem da gente. Então Lamartine gosta muito de mim, ele tem essa visão romântica a meu respeito. Se não for o Senhor, ai de nós. Na dependência total do Senhor é que nos encontramos aqui. E a Bíblia diz, e diz até mesmo a respeito do homem bom. Não de qualquer um, mas do homem bom. Diz a Bíblia, quem sabe se ele não deixará depois de si uma bênção. Só um sabe, Deus sabe. E a nossa esperança, o nosso pedido ao Senhor é que Ele tenha misericórdia, tanto dos que ouvem e muito mais daquele que fala, para que o Senhor possa abençoar a todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a transmitirmos a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Em Tuas mãos, na dependência total de Ti, eu quero me lançar neste momento e pedir ao Senhor, abençoa-nos a todos, e que de alguma forma possamos somar, contribuir para o benefício destas vidas e de todo este ministério, mas que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. E nós estaremos lendo um texto muito conhecido, extremamente conhecido das Sagradas Escrituras. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. E leremos dois versículos, o versículo de número 13 e o versículo de número 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. A palavra do Senhor nos fala sobre aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Jesus compara a esta pessoa a um sábio construtor. Não apenas um construtor, mas um sábio construtor. Porque aquele que constrói, como nós conhecemos o texto, sobre a areia, também é construtor. Mas não é sábio construtor. Mas o que constrói sobre a rocha, que é Cristo, o que constrói sobre a rocha, que é a palavra de Cristo, este é sábio construtor. Ambos se edificam.
Há muitas coisas que edificam, há palavras que edificam, mas há palavras sábias que edificam, e a loucura é que há palavras que não são sábias que também edificam. Uma edifica e permanece edificado, outra edifica e não permanece edificado. A questão não é nem mesmo se edifica bem ou se edifica mal, porque cada um edifica conforme sua capacidade de edificar, mas onde ou sobre o que está sendo edificado. E nós queremos edificar sobre a palavra de Deus, nós queremos edificar sobre a pessoa de Cristo, nós queremos edificar sobre a rocha. Mas edificar sobre a rocha, inicialmente, precisamos encontrar a rocha. E a Bíblia diz, e não diz apenas que construiu sobre a rocha, mas que antes de construir sobre a rocha diz, e cavou profunda vala. Não apenas cavou, mas cavou em profundidade. E então eu direi, baseado nisso, que sem profundidade não há revelação da rocha. Amém? É necessário haver profundidade. E para que haja profundidade, é necessário haver esforço, empenho, e não desistir até que surja a rocha, até que a rocha nos seja revelada. E uma vez que a rocha é revelada, aí sobre a rocha edificaremos, construiremos. É necessário primeiro revelação, antes de edificação. E graças a Deus nós temos espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, que nos revela, e Ele assim mesmo revela, e o Espírito revela a pessoa do Senhor, é com quem nós contamos nesta manhã, é com quem nós contamos para que o Senhor nos fale, porque mais importante do que as palavras que um pregador fala, é a palavra que ele não fala, mas que o Espírito fala. Meus irmãos, eu conheço inúmeras pessoas que se converteram e que, se você perguntar o que o pregador pregou, ela diz, não tem a menor ideia. Mas na hora que ele chamou, alguém chamou junto, e o apelo de Cristo foi para essa pessoa irresistível, e aí ele foi, e nem entende, alguns chegaram e dizem, por que eu vim? Porque quando você está apaixonado, você vai. Quando você é conquistado por amor, você vai. E nós o amamos por um motivo, porque Ele nos amou primeiro. Foi o seu amor que nos conquistou. Mas aqui nesse texto diz que a porta é estreita, que o caminho é apertado. E sabedores nós que Deus deseja salvar a todos, e que deseja que todos cheguem a um pleno conhecimento da verdade, eu me pergunto, por que a porta tinha que ser estreita? Por que o caminho tinha que ser apertado? Porque isso me parece dificultar. E no entanto, a Bíblia diz, esta é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, por que essa porta tem que ser estreita? Por que esse caminho tem que ser apertado? Por que a porta que leva à perdição tem que ser larga? Porque o caminho tem que ser espaçoso. Eu gostaria que fosse o contrário. Você não gostaria que fosse o contrário? Na minha mente racional, é isso que eu gostaria. Mas graças a Deus não é minha mente racional, é o que o Senhor tem para falar. E eu não apenas direi por que a porta tem que ser estreita e por que o caminho tem que ser apertado, mas eu vou te dizer a exata largura da porta, biblicamente, e a exata largura do caminho. Porque essa porta e esse caminho tem uma largura só, e a largura é a largura de um homem, porque é a largura de Cristo, porque Jesus Cristo disse que Ele é a porta, porque Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que a porta é estreita.
porque é somente Cristo e somente Cristo, e não há espaço para mais nada além de Cristo. Não é Cristo é apenas Cristo. É por isso que o caminho é apertado, porque é apenas Cristo, não é Cristo e mais alguma coisa. Mas, meus irmãos, há caminhos e há portas que dão em caminhos, e há caminhos que dão em portas. E aqui não é um caminho que termina numa porta, mas é uma porta que dá origem a um caminho. Amém? A porta não é o final, a porta é o início. Há um caminho depois dessa porta, e todo aquele que passa por essa porta não apenas entra, mas glória a Deus, sai. E a Bíblia diz que Deus nos tirou, que nos fez sair do império das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. Sabe, a porta, ela se abre para nós, Cristo se abre para nós, mas o caminho é Cristo, e eu tenho que aprender a caminhar nesse caminho, a segui-lo. Somos todos seguidores, somos todos discípulos, somos todos do caminho. Esse é um caminho que seguimos, esse é um caminho ao qual pertencemos, este é o nosso caminho, e nós somos deste caminho, e o nosso caminho é Jesus. É a Ele que seguimos, é por Ele que entramos. Essa porta maravilhosa que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dizem alguns estudiosos que naquele belo tabernáculo havia 3 portas. Que a primeira porta era a porta do caminho, quando você entrava no átrio. A segunda porta era a porta da verdade, quando você entrava no santo lugar. Mas a porta da vida te dava acesso ao Santo dos Santos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem entra por essa porta, entra nesse caminho. Quem passa por esse caminho, chega a essa verdade. Quem chega a essa verdade, entra nessa vida. E nós precisamos cada vez mais, e você dirá: mas o que tem a ver isto com segredos eternos? A porta é apertada, como o caminho, porque ela é estreita, para que passemos na exata largura de Cristo, não na estatura. Porque no caminhar iremos adquirir a estatura de Cristo. Tudo que é largura é pela sua misericórdia, é pela sua compaixão. A porta não é estreita para que ela seja difícil. A porta que ela é estreita para que seja única. E já a porta é porta eterna. Disse Jacó, naquele maravilhoso sonho, falando sobre a escada e os anjos subindo e descendo, e disse Jacó: terrível este lugar, ela é a casa de Deus, ela é a porta dos céus, é a porta dos céus. Mas era uma escada, aquela era uma porta que dava num caminho. E Jesus falando: e vocês verão o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Eis que vos apresento a escada de Jacó. É Jesus Cristo. Ele teve revelação do Senhor, e tendo revelação do Senhor, ele não teve revelação apenas de um caminho. Esse não é um caminho apenas como nós imaginamos, reto. Esse é um caminho que sobe. Esse é uma escada, e há de subir degrau por degrau, passo por passo. Cada passo que eu dou em Cristo me eleva, e me eleva até que eu chegue à perfeita estatura do varão perfeito em Deus. Ele, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre.
Ele é eterno. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. E o caminho, a verdade e a vida, então, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não apenas é imutável, é eterno. Então, esse é um dos segredos, porque este é, e só pode ser, um caminho eterno, uma verdade eterna, uma vida eterna. Não apenas a vida é eterna, mas o caminho é eterno. Não apenas a vida é eterna, mas a verdade é eterna. Ele, o Senhor Jesus Cristo, nos fala sobre esse caminho eterno, sobre essa verdade eterna. Nós precisamos dessa vida eterna. Quem tem a Cristo tem a vida, e quem não tem a Cristo não tem a vida eterna. E a vida eterna é mais do que viver eternamente, porque o único que tem a vida eterna, naturalmente, é Deus. E a vida eterna é viver a vida de Deus. Quando você vive a vida eterna, você mais do que vive para sempre, você vive o estilo de vida, a realidade de vida, o pulsar de vida de Deus. Vivemos a vida eterna e nem a morte pode nos tirar a vida eterna, porque ela permanece em nós e permanece eternamente em nós, imutavelmente em nós, e não nós, mas Ele em nós, é a esperança da glória. E nós que queremos viver esses segredos eternos, precisamos viver a Cristo. A Bíblia também nos diz que tudo passará, mas há 3 coisas que não passarão: fé, esperança e amor. Permanecem, logo eles guardam em si a eternidade. Uma fé eterna, uma esperança eterna, um amor eterno, e o amor jamais acaba. Um amor eterno, porque este caminho eterno, essa verdade eterna, essa vida eterna, é porque é um caminho de fé e de fé eterna. É porque é uma verdade de esperança e esperança eterna. E é porque é uma vida de amor eterno. Você pode dizer amém a isso? Esses são os grandes segredos eternos do caminho. Esse é um caminho de fé. Essa é uma porta, e toda porta é o acesso, e eu diria o menor acesso possível, o acesso de um passo. Porque uma porta te dá acesso a algum lugar, de um lugar para o outro, e eu dou um passo de fé. Mas para andar nesse caminho, eu tenho que fazer uma jornada de fé, uma caminhada de fé. O passo é o primeiro passo, mas é o primeiro passo da maior aventura da sua vida, que é a vida de fé que você terá caminhando no Senhor. Sabe, uma das coisas que me chama a atenção sobre a renovação, que é dita em Isaías, que diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Diz que voam, que correm e que caminham. E é interessante a dinâmica que é voar, correr e caminhar. Porque se fosse eu escrevendo, graças a Deus que não foi, eu diria caminham, correm e voam, porque esta é a maneira que eu imagino
Porque primeiro nós caminhamos, depois nós corremos e então nós voamos. Mas com Deus não. Com Deus você começa voando. Há uma explosão de poder, e quando há uma explosão de poder da graça do Senhor, você começa voando. Depois você vai correndo e depois você vai caminhando. Porque primeiro você voa em fé, depois você corre em esperança e por fim você caminha em amor. Amém? Mas por quê? Tinha que ser esse caminho e essa porta tão estreito e tão apertado. É estreito porque é Cristo, amém. E é interessante o que diz, são poucos que acertam com ela. Não diz com eles, eu esperava que falasse com eles, porque está falando de caminho e de porta, mas fala com ela. Logo está falando da porta. Quem acerta a porta não tem como errar o caminho. O que você tem que fazer é acertar a porta. O que você tem que ir é para a porta certa. Sabe, esse texto todo se inicia de uma maneira muito interessante. Esse texto todo se inicia Jesus falando, pedi. E isso nós gostamos, não é? Pedi. Ah, que lindo é poder pedir. E Deus fala, vocês não têm porque não pedem. Peça. Peça. Mas a Bíblia diz que Deus quer dar. E a Bíblia diz que Deus é bom. E Deus quer dar. E que Deus nos ama. E porque nos ama, nos dá. E se Ele já sabe do que eu preciso antes que eu peça, por que eu tenho que pedir para que Ele me dê? Porque se Deus apenas me desse, sem eu pedir, Ele apenas demonstraria o amor infinito dEle, de querer me dar, segundo a sua vontade. Mas quando Ele me permite, além de tudo isto, que eu peça e Ele me dê, Ele demonstra o amor, não apenas de fazer a vontade dEle, mas, pasme, de fazer a nossa vontade. Porque isso é amar. Deus não atenderá uma vontade errônea, obviamente que não. Mas Ele atenderá uma boa vontade. Ele atenderá um bom pedido. Ele nos dará coisas boas. A Bíblia diz, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará coisas boas. E o interessante é que Jesus tem que explicar para os discípulos que Deus dá coisas boas. E parecia-me que deveria ser da nossa fé que Deus só dá coisas boas. Mas a Bíblia também diz que a bênção de Deus nos perseguirá. E eu penso, tem alguém que foge de bênção? Porque implícito está, se a bênção persegue, é que a gente corre dela. Porque, meu irmão, tem bênção que não parece bênção. Tem bênção que parece mais encrenca que bênção. Tem bênção que a coisa fica difícil. Desde o dia que Deus prometeu abençoar a vida de José, filho de Jacó, a vida dele foi de mal a pior. E era bênção. Você imaginou você ser abençoado como Jacó, como José? E Deus diz, eu te abençoarei, eu te exaltarei, até teu pai, teus irmãos se inclinarão diante de você, eu te abençoarei. E ele sai daquela palavra dizendo aleluia, se fosse pentecostal, aleluia, que bom. No outro dia, que bênção, né? Começou o caminho da bênção, e a primeira coisa que acontece, ele vai procurar os seus irmãos, ele encontra seus irmãos, e os seus irmãos o abençoam. Era uma imposição de mãos e de pés, porque diz que bateram nele. Você imagina você ser abençoado desse jeito, está mais suado do que abençoado. Segunda bênção, lhe jogam num poço, que bênção. Terceira bênção, lhe vendem como escravo, que bênção. Chega no Egito e a Bíblia diz que ele é revendido como escravo, bênção dobrada.
Passou anos como escravo. Que bênção maravilhosa. E diz que cresceu. É como todos os homens de Deus. Era belo de porte e formoso de rosto. E quando você é belo de porte e formoso de rosto, parece uma bênção. E é. Mas quando tem uma tarada do teu lado, isso não é bênção, é um problema. E aí foi o quê? Literalmente atacado. E teve que fugir, teve que correr. Mas não correr de outra maneira que se não fosse pelado. Que bênção. E eu não peço que imagine para que você não peque. E lá foi ele. É como bênção. Foi julgado, injustiçado, preso. Que bênção. Chegou na prisão, 2 homens ali estavam. Revela um, tu viverás. Revela outro, tu morrerás. O que disse a quem disse tu viverás, ficou feliz. A quem disse tu morrerás, não ficou nada feliz. E se cumprindo tudo, disse ao que viveu, lembre-se de mim. E saindo dali se esqueceu dele por 2 anos. Que bênção. Foi injustiçado, esquecido. Eu posso me identificar com ele em muitas coisas. Eu, se fosse José, diria a Deus, por favor, Senhor, não me abençoe mais. Porque assim eu não aguento. Eu não aguento tanta bênção na vida dessa forma. E então, quando o faraó o chama, eu, se fosse ele, diz, agora, acabou. E ele interpreta o sonho. E Deus o coloca em segundo em comando. E lhe dá um novo nome. E colocam no carro de Faraó, puxado pelas éguas de Faraó. E ali vão gritando e proclamando o seu nome. E eu posso imaginar o Senhor do lado de José dizendo, eu te disse ou não te disse? Meu irmão, que Deus vai abençoar, vai. Mas que às vezes o caminho para chegar lá, graças a Deus que Deus não revela. Porque se Deus revelasse, muitos de nós iam dizer, Senhor, não sei não, talvez. Porque sabe, Deus tudo o que faz, o faz para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Não é à toa que esse caminho é apertado, porque esse é um caminho de apertos. E às vezes tem que haver apertos para que haja consertos. E quando a coisa está frouxa, é bom apertá-la. Sabe, a couraça que nós falamos tanto nas Sagradas Escrituras, quando eram colocadas sobre os soldados, elas tinham que ser ajustadas, elas tinham que ser apertadas. E uma das coisas que usava-se para isso era o cinturão. Porque não era um cintinho. O objetivo do cinto não era segurar as calças, que eles não tinham. O objetivo era ajustar acima de tudo a couraça. Era apertar para que não houvesse fissuras, aberturas. O rei, Acabe, morreu por quê? Porque houve abertura na couraça. E é por isso que tem que haver apertos, tem que haver ajustes. A Bíblia fala sobre o apóstolo Paulo e diz que através de Paulo em Éfeso, Deus fazia milagres extraordinários. E eu imagino, extraordinários, para mim milagre já é extraordinário. Imagine que naquele dia tinha milagres ordinários. Milagres comuns. Milagre do dia a dia. Não, isso aí acontece sempre. Nós estamos longe dessa realidade. E Paulo diz que tomavam objetos de uso pessoal. Quando você vai ao grego, essa palavra é traduzida em aventais, lenços e cintos. Aventais, lenços e cintos sempre são objetos para se alcançar milagres. Porque os aventais
são acostumados a trabalhos. Os lenços, a lágrimas e suores, e os cintos a apertos. Trabalhos, lágrima e suor e apertos produz milagre. É por isso que o caminho tem que ser tão apertado. Mas eu direi mais do que isso: o caminho é apertado para que não haja como se desviar nesse caminho. Esse caminho é tão justo que só em justiça você caminha nele. Esse caminho é tão justo que não há como você sair dele. Existe uma palavra que o apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, se eu não me engano, capítulo 2, se eu não me equivoco, versículo 21, diz que Jesus nos deixou o exemplo. Essa é uma palavra muito difícil de ser traduzida, e se traduziu de uma maneira muito boa como exemplo. Ela pode ser traduzida também como padrão, mas não qualquer padrão, um padrão perfeito. Jesus nos deixou um exemplo, mas um padrão perfeito. No entanto, essa palavra é uma palavra grega, que, não querendo ser pedante, eu quero dizer qual é essa palavra. É a palavra hipogramos. Hipogramos é um padrão perfeito, é o exemplo, mas não é apenas isso. Hipogramos é uma palavra que vem da alfabetização da criança grega. Sabe, nos tempos antigos, papel, que não era papel, papiro, era algo muito caro. Não se podia usar para ensinar a escrever uma criança algo tão caro. Então, os gregos tomaram uma decisão muito interessante. Eles fizeram uma espécie de tábua de cera. Tábua de cera. E com um estilete, o mestre, alfabetizador da criança, escrevia na tábua de cera, fazendo sulcos na tábua de cera, marcando um caminho com palavras na tábua de cera. E Jesus Cristo veio para cumprir, para viver, para marcar nessa tábua de cera eterna toda a palavra de Deus, para ser o padrão perfeito. E o que acontece? O educador tomava a mão da criança com o mesmo estilete e, segurando a mão da criança, ia pelo mesmo caminho, escrevendo as mesmas palavras. Você sabe o que eu escrevi? Lamartine. Escrevi a mesma palavra. Lá estava. E a criança ia por aquele caminho. E tudo o que fazia, ela não conseguia se desviar daquele caminho, porque era um caminho apertado. E no final, ela assumia a caligrafia de seu mestre. E a caligrafia de seu mestre era a personalidade do seu mestre. Ela assumia a mente do seu mestre. E Jesus nos dá a mente
de Cristo, na palavra de Cristo, no caminho de Cristo. Hipogramos o caminho. A Bíblia nos fala sobre dois grandes homens, que infelizmente um voltou atrás, e não de arrependimento, se apostatou. E outro deu continuidade. Dois homens. Um se chamava Saul, outro Davi. E a Bíblia diz que no último encontro de Davi e Saul, Saul disse: vem comigo, filho meu. Agora vejo que o Senhor é contigo. E tu serás, Saul diz, tu serás rei sobre Israel. E Davi disse: não. Que o Senhor julgue entre mim e ti. E a Bíblia então diz: e Saul voltou ao seu lugar, e Davi ao seu caminho. Que triste é ter um homem que no final de sua jornada só tem um lugar, mas que feliz é ser um homem que tem um caminho. Porque quem tem um lugar apenas só tem um passado, mas quem tem um caminho tem um futuro. E o que Deus quer nos dar não é um lugar, o que Deus quer nos dar é um caminho. Os discípulos discutiam sobre lugares. Eu me sentarei ao lado direito, eu me sentarei ao lado esquerdo. Mas Jesus estava oferecendo a eles um caminho. Jesus disse: vocês sempre são do caminho. Vocês primeiro são do caminho, porque são discípulos, são seguidores. Vocês depois são do caminho, porque são apóstolos, são enviados. Vocês não têm que ficar num lugar, vocês não têm que estar estagnados, vocês não têm que buscar tronos, vocês não têm que discutir por honra, por tronos. Vocês têm que estar preocupados em andar, em caminhar. Caminhar não é um ato muito fácil. Eu acho lindo. Eu e minha esposa estamos vivendo e vivenciando cada vez mais a bela vida de sermos avós. Ser avô é ótimo. É tão bom ser avô que a gente devia pular direto e não ser pai, ser avô. Mas é impossível. É impossível. Você precisa do filho para você ser avô. Mas ser avô é muito bom. Sabe, sempre me disseram que eles casam e vão embora. Eu acreditei, fui enganado. É mentira, eles vão, mas voltam. E voltam com mais gente, isso é que é o pior. Voltam com mais gente. E quando voltam com aqueles baixinhos mandam em tudo. Ai, meu Deus. Dizem que avô estraga neto. Meu irmão, isso é uma mentira. Avô não estraga neto, é neto que estraga avô. Pode ter certeza. Não dá para se perceber, né? Eu e minha esposa temos esse jeitinho tropical. Quando as pessoas sabem que eu sou carioca, dizem: como? Você é da Gema? Eu disse: não, da Clara. É tão lindo ser avó. É tão maravilhoso. Os netos se transformam. Porque a Bíblia diz que o homem bom, o homem justo, deixará herança para os filhos de seus filhos. A palavra aí é legado. Avô, pai da educação. Avô dá legado. E o que eu desejo deixar para os meus netos é legado. É tão lindo viver tudo isso. Mas tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um caminho. Tudo isso não é fácil. É agradável. É bonito. Mas há momentos difíceis.
há momentos difíceis. Muita pessoa quer apenas um trono. Eu não fui feito para tronos. Passou recentemente, nós estávamos conversando lá no gabinete. Nós estávamos falando, ele disse: desculpe, eu te apresento como apóstolo. Eu disse: esses são nomes. Apóstolo, profeta, são ministérios, mas são nomes. Eu gosto tudo meio não, totalmente bíblico. Eu, Paulo, apóstolo. Hoje nós somos muito do apóstolo Paulo, mas Paulo, quando se apresentava, dizia: sou Paulo. Paulo é quem eu sou. Quem eu sou é Paulo. Quem eu sou é Aloísio. Foi por esse nome que Deus me chamou quando me salvou. Foi por esse nome que eu ouvi a doce voz de Jesus Cristo dizendo: Aloísio. Eu não sei como o teu fala, o meu fala assim: Aloísio, venha. Sabe, eu me converti e eu tive o meu chamamento. Eu me converti através de um arrebatamento. E eu tive o meu chamado ouvindo audivelmente a voz de Deus. Oh, quando eu ouvi a voz de Deus, que voz, que voz. E quando ele me chamou pelo meu nome, Aloísio, e eu debaixo da cama de minha mãe disse: eis-me aqui, Senhor. Que voz. E muitos me perguntam: como é a voz de Deus? Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Deixe-me dizer uma coisa: a primeira coisa que nós temos que saber é que a voz de Deus é uma voz conhecida. A voz de Deus não é uma voz desconhecida. A voz de Deus é uma voz conhecida. A voz de Deus é uma voz familiar. Quando Deus chama Samuel, Samuel se levanta e corre para quem? Para Eli. Ele não disse a Eli: eu escutei uma voz. Ele disse: eis-me aqui. Eli disse: eu não te chamei. Samuel volta, Deus o chama. Ele corre de novo para Eli. A Bíblia diz que ele ainda não conhecia, ele ainda não tinha experiência. Que maravilhoso é uma pessoa como Samuel, um jovem como Samuel, um menino como Samuel, que ouve a Deus e não importa quantas vezes o chame, ele sempre estará disposto a se levantar. A gente que quando Deus chama diz: 5 minutos mais, Senhor. Mas Samuel não, Samuel corre para Eli. De modo que eu quero dizer o seguinte a você: a voz de Eli é uma voz conhecida. A voz de Eli é a voz do teu líder, do teu pai na fé. A voz de Deus nunca será diferente da voz que no caso de Samuel era a voz de Eli, porque Samuel aprendeu a ouvir a palavra de Deus pela boca de Eli. A voz de Deus é semelhante à voz do teu líder. Se você escutar uma voz diferente da tua liderança, saiba que essa voz não é a voz de Deus. E o povo de Deus tem que aprender isso. Quando eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz de Deus parecida, muito semelhante à voz de meu pai. Meu pai tinha uma voz, meu Deus, grossa. Ele era um barítono, um cantor operístico. Quando eu estava ouvindo aqui a música Tu és fiel, meu Pai celeste, isso é música da minha infância. Eu sou de origem presbiteriana. Meu avô era pastor presbiteriano. Meu pai formado pelo seminário metodista. Essa música mexe comigo, que era tão maravilhosa. Eu gosto dessas músicas que falam do Senhor, do Senhor. Hoje há muitas músicas, e não querendo ser crítico, mas há muitas músicas que falam de nós. Eu posso, eu consigo, eu chego, eu vou e tal, isso e aquilo. Tudo bem, eu não quero julgar, mas como eu gosto das músicas que dizem Tu és, Senhor, Tu és. Ele é o alvo da minha adoração. Tu és. Tu és, Tu és, Tu és, é o Senhor. E meu pai tinha uma voz penetrante, uma voz forte. Eu tenho uma voz um pouco parecida com a dele. Assim sou eu, cara de minha mãe e voz do meu pai. Menos mal que não saía a cara do meu pai com a voz da minha mãe. Ficaria muito estranho.
Muito estranho. Eu diria assim, meu Deus, que tipo diferente é este? Então, quando Deus me chamou com uma voz que eu reconheci como a voz do meu pai. A voz é uma voz familiar, é uma voz que você conhece. Ele fala de um jeito que você entende. Deus não falará, Deus é espírito, meu irmão. E Deus fala na multiforme graça, na multiforme, é voz de muitas vozes, de muitas águas, de muito mover. Se você escutar uma palavra diferente da tua liderança, se você escutar, tenha discernimento. Diz, ouvirão quem não é o pastor e não atenderão. Essa questão de nomes é questão apenas de nomes. Você pode me chamar de apóstolo se quiser, você pode me chamar de pastor se quiser, você pode me chamar de psiu se quiser, eu atendo. Psiu, estou aqui. Mas o nome que me interessa é um só nome, porque há um só caminho, há uma só porta, e tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é através dEle, e o seu nome é Jesus. É esse nome, é essa pessoa. Esse é o segredo da eternidade, esse é o segredo eterno. Eu conhecerei e seguirei em conhecer mais e mais ao Senhor Jesus. Eu preciso. Esse caminho é maravilhoso. E quando eu estou nesse caminho, eu estou seguindo a Ele. Sabe, Jesus tem sido, às vezes, tirado das nossas igrejas. Uma das coisas que me espanta em Apocalipse, em Laodiceia, que diz que eu estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora e eu queria que Jesus estivesse do lado de dentro. Mas Jesus não é tirado de uma forma violenta. Ele nunca é removido. Aos poucos Ele é removido. Não vai havendo espaço para Ele. E vamos como que o empurrando para fora, até que Ele vai para o lado de fora, até que fechamos. É isso que me preocupa às vezes, com até a letra de muitos dos nossos louvores. Parece que às vezes não há mais lugar para Jesus. Queremos às vezes o politicamente correto discurso. Não, meu irmão, Jesus é o centro de tudo. Jesus é o mais importante. Nós tínhamos que gritar esse nome e falar Jesus, porque Ele tem que ter lugar, Ele tem que ter trono, Ele tem que ter centralidade em tudo que pregamos, em tudo que falamos, em tudo que vivemos. Jesus tem que estar dentro da igreja, a igreja tem que estar dentro de Cristo, e nós temos que viver essa realidade. Nós precisamos estar no caminho, de verdade, estar em Cristo. Tudo é em Cristo somos novas criaturas, em Cristo somos mais que vencedores, em Cristo posso tudo naquele que me fortalece, em Cristo. No caminho, seguindo. Muitas pessoas seguem, e eu conversava com o pastor antes, e muitas pessoas recebem. E nesses dias Deus tem falado uma coisa ao meu coração, que não basta receber a Cristo, há de se receber bem a Cristo, há de ser hospitaleiro com Jesus, há de Cristo se sentir bem em sua casa, na morada do Espírito. Eu não quero aborrecer o Espírito Santo, eu quero que Ele se regozije em sua casa, na minha vida. A Bíblia nos diz sobre Simão, o fariseu, que ele recebeu Jesus em casa. Ele recebeu Jesus, ouça-me bem, ele recebeu Jesus, só não recebeu bem. Jesus disse: eu entrei em sua casa,
Você não me deu azeite para o meu cabelo. Você não me beijou. Você não lavou os meus pés. Ele recebeu Jesus. Você está me ouvindo? Só não recebeu como tinha que receber. Bem, pelo silêncio eu entendo que compreenderam. Não. Nós temos que aprender a receber e receber bem. Hospitaleiros. Veja a diferença de Abraão. Se joga aos pés do Senhor sem saber que é o Senhor. E diz: rogo que entres em minha casa. E toda hora ele diz: deixe-me servir, deixe-me servir, deixe-me servir. E vai, e chega para a sala, prepara alguma coisa. E chega para o servo: tragam isto, tragam coalhada, vamos preparar um novilho, vamos preparar tudo, vamos preparar pães. Segundo alguns intérpretes, na realidade, vamos preparar doces. Eu gosto de Abraão, Abraão é um dos meus. Doces, coisa boa. Abraão fala coisa. E Deus gostou tanto, que sabe que Deus disse no final: eu volto. Eu quero que Deus sempre diga, e chega um ponto que Deus diga: eu fico, eu não saio, porque este é o meu lugar, este é o meu filho, esta é a minha casa. Nesse caminho, eu só estou nesse caminho porque eu o sigo. Eu o sigo. Seguir a Jesus. Há uma coisa interessante, a Bíblia diz que certa pessoa desejou seguir a Jesus, um jovem rico. E quando Jesus disse a ele: então vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Porque para seguir a Jesus tem que seguir da maneira certa, porque receber a Jesus tem que ser da maneira certa. E sabe, quando você não segue a Jesus, uma coisa acontece imediatamente na tua vida. A Bíblia diz: e saiu ele triste. Consequência de quem não segue a Jesus: tristeza. E por fim, há uma advertência. A Bíblia diz: e Pedro, seguindo a Jesus de longe. De longe. Pedro, antes de negar ao Senhor, seguiu ao Senhor de longe. E Jesus não foi feito para ser seguido de longe. Jesus foi feito para ser seguido de perto. Jesus foi feito para ser seguido próximo. Jesus foi feito para intimidade, para proximidade, para comunhão. Você tem que estar junto com Ele. Nunca de longe. Porque seguir de longe é arriscar-se a negá-lo. Se Pedro estivesse próximo de Jesus, ele não negaria Jesus. Isso digo eu. Quando ele ficou próximo de Jesus, o arrependimento bateu nele. Quando os olhos de Jesus olharam para os olhos de Pedro, as lágrimas de Pedro começaram a cair. O arrependimento surgiu. Mas quando ele estava longe, porque ficou longe a tal ponto que não viu mais Jesus. E quando ele não viu mais Jesus, ele negou Jesus. Meus irmãos, quando nós seguimos Jesus de longe, nós perdemos visão. Nós perdemos visão. E quando nós perdemos visão, nós negamos ao Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda, nem se detém, nem se assenta. Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, ou na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Tudo o que ele faz prosperará. Ele não será mal sucedido, ele será bem sucedido em tudo. Mas quando nós, como Pedro, paramos de seguir e começamos a andar, a gente nega. Nós, como Pedro, que já não mais seguimos, mas nos detemos, nem anda, mas se detém, ele nega a segunda vez.
E veja, a terceira vez, a Bíblia diz que Pedro sentou. E sentou numa roda. E negou a terceira vez. Se Pedro não tivesse andado, mas sim seguido. Se Pedro não tivesse se detido, e sim seguido. Se Pedro não tivesse sentado, e sim seguido, ele não teria negado. E é por isso que Cristo, quando se reencontra com Pedro, no mesmo mar de Tiberíades, e faz as 3 perguntas, para as 3 negativas, para cada negativa Pedro disse: eu te amo, eu te amo e eu te amo. E a última coisa que disse Jesus a Pedro: agora vem comigo, segue-me, volta, segue perto, volta à intimidade. E o que eu quero te convidar hoje é voltar à intimidade, é voltar à proximidade. Você conhecerá segredos da eternidade. Você conhecerá não apenas a vida eterna, mas viverá a vida eterna. Não apenas sobre ela, mas ela em si será o seu estilo de vida. Nós precisamos todos os tesouros eternos, todas as palavras eternas, tudo isso está em Cristo, e quem tem Cristo tem tudo isto. E eu estou falando mais do que um convite à salvação, eu estou falando um convite à intimidade, à proximidade. Venha para estar com Ele. Tem que haver algo em nós. Eu tenho vivido um momento na minha vida que eu estou desesperado por consagração. Eu preciso do Senhor, eu preciso algo do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não preciso de fama, eu não preciso de muitas coisas. Eu louvarei o Senhor por tudo. Eu não quero louvar o Senhor apenas pelo que Ele me dá. Sabe que a maior parte louva a Deus pelo que Ele tem dado, e é bom que o louvemos pelo que Ele tem dado, mas só os grandes homens de fé como Jó louvam Deus pelo que Ele tem tirado. E isso não é fácil, é só quem é íntimo, é só quem é próximo. O diabo fez, o ladrão veio roubar, matar e destruir, e o ladrão fez o seu trabalho. Primeiro roubou todos os bens, depois matou todos os filhos, depois destruiu toda a saúde. Mas ele era tão próximo de Deus que não adiantou roubar, não adiantou matar, não adiantou destruir, porque só uma coisa valia para Jó: Deus. Deus. Eu não quero que vivamos, eu espero que não seja necessário viver a experiência de Jó, mas eu louvo a Deus pelo que Ele me dá, e louvo muito mais pelo que Ele tira, porque tudo é de Deus, tudo Ele faz, e eu sei que Ele me ama, e que no final Ele nos abençoará, que no final Ele resgatará, no final Ele restituirá. Mas perceba que embora Deus tenha feito tudo isso a Jó, a Bíblia diz que depois que Jó teve a revelação do Senhor, e ele disse: eu falei do que eu não sabia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu estou tão próximo. E o interessante é o seguinte: em lugar nenhum Jó disse: cura-me, restitui-me tudo que eu perdi. Porque quando ele teve a revelação de Deus, aquilo bastava. E com a revelação veio tudo. O que nós precisamos é colocar as coisas como elas devem ser. Deus, Jesus, Ele é a vida, Ele é a eternidade. E se você tem o Filho, você tem tudo. Se você tem um filho, você não precisa de mais nada. Você nem sente falta do que você não tem, porque você tem o que importa ter: Ele. Amém?
Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você, aproveitando esses minutos. Aleluia. O Senhor está aqui. Isso não é um jargão, Ele está aqui mesmo. Ele habita nos louvores do seu povo. Ele ama estar no nosso meio. Ele deseja te abençoar de uma maneira rica e poderosa. Ele deseja se doar. Ele se deu, Ele não se negou. Ele está aqui para te abraçar. Feche os seus olhos. Desligue-se. Entregue suas preocupações, suas necessidades ao Senhor. Respire a atmosfera do Espírito Santo, que enche, suas vestes enchiam todo aquele lugar. A presença de Deus enche cada recanto deste templo. A presença de Deus também enche, aleluia, cada recanto deste templo, de nossas vidas. Aleluia. Tome um tempo agora diante do Senhor. Tome um tempo agora na presença de Deus. Aleluia. Comece a erguer o teu coração, dedicando plenamente ao Senhor. Comece a reconhecer quem Ele é, que Ele não te deixará, que Ele não te abandonará, que não importa quantos espinhos e pedras haja pelo caminho, Ele estará contigo e tu estarás com Ele. Oh, aleluia. Quem sobe sobre uma rosa passa pelos espinhos, mas alcança a bela flor. Há pessoas que têm vivido cada situação espinhosa, mas no final deste caminho de espinhos há um botão em flor para você, meu amado irmão e minha amada irmã. Aleluia, aleluia. Te louvamos, te adoramos, te engrandecemos, abençoamos a todas as famílias, a todos os seus filhos, a este ministério, a esta igreja, a sua liderança, ao líder que Deus colocou. Abençoamos a todos, declaramos, Senhor, a bênção eterna, sobrenatural do nosso Deus sobre todos aqui, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém? Que Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor seja sobre todos com grande bênção e alegria. Amém.